Bom, boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos a mais um Negras Conexões, né? Então, hoje nós vamos estar realizando uma discussão sobre raça, classe e marxismo, né? Os nossos convidados de hoje é Jones Manuel e o Samuel Scarpone. Hoje nós vamos. Acredito que a nossa noite será extremamente proveitosa. Eu estava aqui já no estúdio conversando com os dois e acredito que nós teremos hoje um diálogo extremamente frutífero, desafiante, questionador, que me parece que é a marca dos dois convidados de hoje. Então, nós iremos iniciar hoje com a fala do Jones Manuel e depois o Samuel, tá? E depois iremos abrir para um debate, para trocarmos, fazermos um diálogo com essas duas falas que eu acredito que serão, acredito não, eu tenho certeza que serão maravilhosas. Então, eu queria agora chamar o Jones Manuel. Ele está entrando. Boa noite, Jones. O Jones Manuel, que é historiador, comunicador, educador popular e militante do PCB. Seja muito bem-vindo ao Negras Conexões, tá? Uma boa noite, seja muito, embora virtualmente, seja muito bem-vindo à terra de Zumbi de Dandara, né? E vamos lá, Jones, assim, é um prazer imenso recebê-lo no nosso projeto, né? Nós já acompanhamos os seus debates, acompanhamos a sua produção, eu particularmente venho acompanhando a tua produção, é uma produção bastante desafiadora, venho acompanhando também as questões que vêm acontecendo com você, obviamente, e assim, tem colocado muito assim o jovem, mas eu acredito que não é só por ser jovem, né? É um jovem marxista negro, isso tem um peso muito grande na nossa sociedade, né? No Brasil. E as questões que você vem colocando, né? Você vem trazendo elementos extremamente, como é que eu vou dizer, antigos e muito novos para a discussão ao mesmo tempo, né? Questões que estavam lá, mas me parece que adormecidas, me parece que algumas pessoas não sei por que não queriam tocar no assunto, e você vem trazendo isso, vem trazendo não só a tua discussão, que é uma discussão maravilhosa sobre o Losurdo, né, que você vem fazendo também, acho que, salvo engano, é o material da tua dissertação de mestrado. Gente, deixa eu tietar, ele fez mestrado em serviço social, eu sou do serviço social, tá? Mas na dissertação do mestrado, eu fiz um estudo e uma crítica à estratégia socialista na obra do Carlos Nelson Coutinho. Isso. E você vem fazendo uma... E Carlos Nelson, que é sempre uma polêmica, né? Carlos Nelson, sempre uma polêmica. Maravilhoso, sempre pontuou a sua forma de pensar, sempre foi muito claro sobre isso, mas sempre uma polêmica, né? Carlos Nelson sempre teve essa questão da coerência, penso eu, na sua obra e na sua fala, sobre os seus posicionamentos e o que ele defendia. Bom, mas é isso, gente. Vou deixar vocês com o Jones Manuel, porque eu tenho certeza que vocês não querem me ouvir. Vocês querem ouvir o Jones. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E vamos lá, né? Acho que hoje será uma noite, como eu disse, extremamente frutífera, de um diálogo muito, muito importante. Jones, fique à vontade. Obrigado, camarada. Agradeço muito o convite. É um prazer, uma honra estar aqui nessa noite debatendo com vocês. Eu tenho, inclusive, uma relação especial com Alagoas, porque a última atividade presencial que eu fiz na pandemia foi em Alagoas. Foi a última que eu fiz em março do ano passado. E aí, quando eu voltei de Alagoas para Recife, mais ou menos uma semana depois, começou o isolamento social. Assim, então, a última vez que eu pude falar com o auditório cheio, a última vez que eu pude participar de uma noite de autógrafo dos livros, que eu pude dialogar frente a frente no sindicato, foi em Alagoas. Então, saudades. Espero que essa pandemia a gente consiga encerrar logo esse lamentável ciclo de mortes no Brasil e consiga ter as oportunidades de debater, de dialogar face a face. Veja, eu vou fazer minha fala hoje a partir de 3 teses que eu vou colocar para a gente debater, para a gente refletir, para a gente dialogar. Primeira tese.
existe uma falsidade, uma falsificação, e alguém pode pensar assim, Jones, o termo falsidade e falsificação é uma palavra muito forte. Sim, é uma palavra muito forte, mas é isso, é uma palavra forte que está correta para descrever o fenômeno. Existe uma falsidade num debate que fez muito sucesso nos anos 80, 90, primeira década dos anos 2000 e que felizmente está sendo derrubada, que é a tese de que o marxismo e o movimento comunista, historicamente, nunca deu atenção para a questão racial e para a questão colonial, fundamentando-se no que se chama de um reducionismo de classe. Ou seja, pensando só a classe trabalhadora, o operariado fabril, como uma espécie de ser abstrato sem marcadores raciais. Isso é falso. Isso é mentiroso. E aqui vamos entrar já na argumentação. Primeira coisa, eu venho debatendo há muito tempo que o marxismo, junto com o liberalismo, é a tendência teórico-política de maior amplitude mundial e de maior peso na história da modernidade. Tem marxismo nos 4 cantos do mundo. Especialmente durante o século XX, era difícil você achar um país que não tivesse movimentos populares, que não tivesse sindicatos, que não tivesse partidos políticos orientados pelo marxismo. Mesmo com a queda que a gente teve de influência política, com a derrota do chamado campo socialista, o fim da União Soviética, enfim, o fim da história do Fukuyama, mesmo assim, o marxismo continua tendo uma presença, ainda que hoje muito mais fraca do que já foi anos atrás, nos 4 cantos do mundo. Então tem de tudo no marxismo. Tem marxismo humanista, tem marxismo estruturalista, tem marxismo analítico, tem marxismo eurocêntrico, tem marxismo anticolonial, tem marxismo que é weberiano, tem o que você procurar dentro do marxismo, você vai achar. Né? Então, existem marxistas que, por exemplo, defendem uma concepção de um reducionismo de classe e pensam a classe trabalhadora como uma entidade mística que não existe na história e não existe no solo concreto de nenhuma sociedade. Então, imagina que a classe trabalhadora é um exército de clones do operariado fabril fordista francês, e mesmo assim, imagina esse operário fordista fabril francês de maneira idealizada, de maneira mitificada. Então, existe quem defenda um reducionismo de classe, quem acha que luta contra as opressões, luta contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia são lutas secundárias e que atrapalham a luta de classes e que depois do socialismo a gente vê isso, a gente para ver isso. Isso existe, né? Mas o marxismo não é só isso. Tanto é assim que, como diria o Edgar Lander, uma figura que inclusive está bem longe de não ser crítico ao marxismo, a despeito de existirem várias tendências eurocêntricas dentro do marxismo, todos os principais movimentos de luta anticolonial do século XX ou foram dirigidos por marxistas ou tiveram a participação intensa de marxistas. Né? Então vamos lembrar que quando você pega o mapa dos principais líderes do continente africano dos processos de descolonização, você vai ver que parte significativa deles eram marxistas, como é o caso do Amílcar Cabral, do Agostinho Neto, do Samora Machel, do Kwame Nkrumah, e os que não eram marxistas tinham uma ótima relação com o marxismo, inclusive consideravam o marxismo como principal suporte de sustentação do seu projeto político soberano e anticolonial, como o caso do Nelson Mandela, ou do Patsy Lumumba, ou do Sékou Touré, ou então, no âmbito da geopolítica, contavam com os países socialistas como aliados estratégicos para resistir à pressão das potências imperialistas e neocoloniais, como é o caso, por exemplo, do pan-arabismo liderado pelo Nasser no Egito, que teve a União Soviética como um parceiro fundamental no enfrentamento à Inglaterra, à França e, posteriormente, aos Estados Unidos. Então, veja, só no exemplo da descolonização de África, você tem um protagonismo gigantesco dos marxistas. Né? Hoje, aquele que talvez seja o líder africano não, na verdade ele era martinicano, mas ficou conhecido
mundialmente como um teórico, um dirigente, um diplomata, um líder da Revolução Argelina, que é Frantz Fanon. Talvez seja dos líderes da Revolução Africana o mais famoso hoje no mundo, que tem mais celebridade, o que tem mais fama, o que é mais lido. Fanon era um marxista, profundamente influenciado, inclusive, pelo que eu gosto de chamar do marxismo periférico e anticolonial, pelo pensamento, pela reflexão de Vladimir Ilyich Lenin, líder da Revolução Russa, de Mao Zedong, líder da Revolução Chinesa, de Ho Chi Minh, líder da Revolução Vietnamita, de Kim Il-sung, líder da Revolução Coreana. A obra do Frantz Fanon, do começo ao fim, é abertamente marxista, anticolonial e revolucionária. Inclusive o Pele Negra e as Máscaras Brancas, porque para tirar aquele livro ali do marxismo, tem que fazer um esforço de interpretação criativa e forçando a obra do autor gigantesco. Aliado a isso, no centro mundial do capitalismo dos Estados Unidos, o movimento, que segundo o próprio FBI, né, que ofereceu maior ameaça ao capitalismo nos Estados Unidos no século XX, o Partido dos Panteras Negras pela Autodefesa, era uma organização marxista-leninista. Inclusive, como ficou bem demonstrado no filme que ficou sensacional, O Judas e o Messias Negro, né, que retrata a vida e a obra do líder dos Panteras Negras e marxista-leninista Fred Hampton, assim como o Partido Comunista dos Estados Unidos teve uma participação muito importante nas lutas contra a segregação racial, contra o regime Jim Crow, contra o linchamento de pessoas negras e, enfim, militantes fundamentais da luta antirracista nos Estados Unidos e no mundo, como Angela Davis, historicamente militaram no Partido Comunista. O Du Bois, autor do Black Reconstruction American, que é considerado por muitos o intelectual mais importante da história dos Estados Unidos, morreu filiado ao Partido Comunista dos Estados Unidos, aderiu ao marxismo, ao socialismo. Então, a partir desses exemplos, eu poderia dar uma porrada de outros, a gente consegue ver que a ideia de que o marxismo nunca deu atenção a debate racial e anticolonial é falso. Inclusive, outro dia desse, não, faz uns 4, 5 meses já, mas enfim, gerou bastante polêmica, o que me assustou gerar polêmica. Eu lancei um vídeo no meu canal debatendo a filosofia política de Malcolm X, e eu falei algo que para mim era óbvio. Malcolm X morreu defendendo o socialismo. Malcolm X nunca se afirmou marxista, eu acho que, inclusive, se ele não fosse assassinado, ele não teria se afirmado, até pela própria, enfim, pela própria religião dele, o islamismo, seria muito difícil compatibilizar isso com a base social que ele mobilizava, mas o Malcolm X morreu defendendo o socialismo. Inclusive, não poucas vozes falam que o assassinato de Malcolm X, coincidentemente, aqui é a ironia, né? No momento que ele estava radicalizando sua perspectiva política e adotando uma postura abertamente anticapitalista com um horizonte abertamente socialista. Isso está muito bem registrado nos últimos discursos da vida dele, e é aquela famosa frase do Malcolm X que todo mundo cita, só que só cita uma parte, que não existe capitalismo sem racismo. Essa frase é, num contexto geral, uma reflexão em defesa de um caminho socialista, viu? É importante ler a frase completa assim que puder. Então, veja, essa é a primeira tese. Esse debate que algumas pessoas colocam, algumas leituras decoloniais ou pós-coloniais de muito sucesso na universidade, ou algumas leituras das chamadas outras epistemologias, ou epistemologias do Sul, ou até, enfim, figuras que são teóricos, pensadores do movimento negro, que pretendem colocar que o marxismo nunca teve uma preocupação com a luta antirracista e a luta anticolonial, estão errados e, no limite, estão falsificando a história, simples e objetivamente. Aqui no Brasil, faz algum sucesso um pensador chamado Carlos Moore. Carlos Moore escreveu um livro que é Marx e Engels frente ao racismo e à escravidão, alguma coisa assim. Esse livro, inclusive, está disponível para ser baixado em PDF em um site chamado Instituto Conservador. Acho que isso, enfim, diz muito também, né? Que é um site que, inclusive, apoia Bolsonaro. Acho que isso diz muito a quem serve o livro. E aí, nesse livro, que é uma peça de falsificação, do começo ao fim, sabe? E aqui, sem nenhum desprezo por outras contribuições do Carlos Moore. O livro dele sobre o Fela Kuti é bem interessante, o outro livro dele sobre o racismo tem vários problemas, mas é um livro também interessante. Mas esse livro é uma peça de falsificação e de mentira, que Carlos Moore fala que o Marx e Engels apoiavam a escravidão, defendiam supremacia racial, eram
racistas e por aí vai. E não é por aí. Eu, inclusive, também venho fazendo esse debate sobre a abordagem da questão racial e da questão colonial na obra de Marx e Engels e defendo que, para os padrões do século XIX, a partir de 1863, 64, Marx e Engels superam totalmente qualquer abordagem na sua obra pró-colonial, adotando uma firme e irredutível postura anticolonial, combatendo o eurocentrismo do seu tempo, do século XIX, não do século XXI, e também adotando uma firme e irrecusável postura antirracista que se consolida de maneira definitiva a partir dos anos 70 do século XIX. Então, a ideia de que a obra de Marx e Engels seria uma obra apologista do colonialismo, eu defendo, já venho escrevendo, fazendo curso sobre isso, que não se sustenta e que grandes pensadores da cultura brasileira, como Abdias do Nascimento, que falaram o contrário, estão equivocados e a gente pode debater isso nas perguntas. Alguém pergunte sobre isso, por favor, que eu gostaria até de argumentar mais, seria animado. Então, essa é a primeira tese importante, né? A ideia de que não há uma história marxista de luta anticolonial, de luta antirracista, ela está totalmente equivocada. Tese número 2. Veja, existe essa lenda, né, de que a análise marxista é uma análise que é reducionista de classe e que é economicista. Isso é muito dito nas universidades brasileiras, especialmente nos departamentos de ciências sociais. Ano passado, eu até escrevi um texto fazendo uma crítica ao sociólogo Gessé Souza, que repete isso em todo o livro dele, né? Em todo o livro dele, ele fala que o liberalismo e o marxismo têm uma compreensão reducionista de classe e que o liberalismo compreende que a classe é única e exclusivamente o nível de renda e o padrão de consumo que determinada pessoa tem, e o marxismo compreende que a classe é única e exclusivamente o papel que o indivíduo ou grupo ocupa nas relações de produção. E aí, para o Gessé, essa abordagem é economicista e não consegue capturar as dimensões simbólicas, políticas, subjetivas, culturais e por aí da coisa. Veja, primeiro que não existe, como eu já falei, o marxismo, né? Existem marxismos. Então, o meu marxismo, por exemplo, não é o mesmo do Michel Louvi. Eu e o Michel, nós somos marxistas, né? Mas não é o mesmo marxismo. Assim como o marxismo do Althusser não era o mesmo do marxismo do Georg Lukács. Assim como o marxismo do nosso amigo Antônio Gramsci não era o mesmo do Nikos Poulantzas. Assim como o marxismo do Rui Mauro Marini não era propriamente o mesmo do Nelson Werneck Sodré, e por aí segue o jogo, percebe? Existem marxismos. E no marxismo, como um todo, sim, existem compreensões economicistas e redutoras de classe, existem, mas também existem os que não fazem isso. E aí a gente começa com o próprio Marx e Engels, porque vamos lembrar num livro muito citado do Marx, que é o 18 Brumário, do Luiz Bonaparte. Na parte final do livro, Marx está analisando os camponeses da França. Aí Marx descreve as condições econômicas de existência desses camponeses. Aí Marx faz a descrição das dívidas, da propriedade parcelária, das dificuldades econômicas e por aí vai, e fecha o raciocínio dizendo, portanto, eles são uma classe. Diz que os camponeses são uma classe. Em seguida, Marx desenvolve um raciocínio, uma explicação de por que esses camponeses não conseguem se organizar politicamente de maneira autônoma, não conseguem apresentar um projeto político próprio frente às outras classes, e fecha o raciocínio dizendo, mas eles não formam uma classe. Então, Marx, no 18 Brumário, ele diz que os camponeses são uma classe, mas não formam uma classe. São uma classe, mas não formam uma classe. Como assim, Jones? Ser e formar. Como é que é ser uma classe e não formar uma classe? Na Miséria da Filosofia, é onde Marx faz a clássica reflexão sobre a diferença de classe em si e classe para si.
basicamente, a concepção marxista de classes, ela se articula com a compreensão de que o lugar que os indivíduos, grupos sociais e classes ocupam nas relações materiais de produção, na divisão social do trabalho, fundamenta um solo objetivo de existência das classes. Só que a compreensão de classe não para aí, porque a classe ela é sempre relacional e ela é sempre histórica. Então, o lugar que os grupos sociais ocupam nas relações materiais de produção, na divisão social do trabalho, é parte fundamental da compreensão de classes, mas é tão fundamental quanto a compreensão político-cultural, subjetiva, ideológica, teórica, organizativa dessa classe. E o próprio processo relacional e histórico da coisa. Então, é por isso que Marx e Engels sempre destacaram a necessidade da classe se organizar em partido político para atuar enquanto classe, porque a existência da classe não garante necessariamente uma atuação como classe. Por isso que Marx e Engels trabalhavam com conceitos como classe em si e classe para si. Por isso que Marx fala no Desejo Brumário de Luiz Bonaparte que os camponeses formam uma classe, mas não são a classe. Por isso que Engels, nas suas famosas cartas dos anos 80 do século XIX, falava que o proletariado inglês não tinha uma política proletária e sua organização popular realizava uma política burguesa, dado o apoio das organizações trabalhistas à política colonial, ao império colonial da Inglaterra. Enfim, eu poderia destrinchar isso a veras, mas o certo é que nós temos uma larga tradição marxista, que tem uma compreensão rica, dinâmica e robusta de classes sociais e que consegue compreender a classe como uma totalidade, com suas múltiplas determinações, estruturas e marcadores sociais. Ou seja, nós temos uma tradição marxista, da qual eu me filio, inclusive, que passa por vários nomes, passa por Lenin, passa por Gramsci, passa por Rosa Luxemburgo, por Florestan Fernandes, por Rui Mauro Marini, por Vânia Bambirra, por Clóvis Moura, por Eliette Safiotti, e por aí vai, que consegue pensar a classe na sua dimensão histórico-concreta e analisou com muita qualidade e com bastante pioneirismo a dimensão racializada da classe trabalhadora em países de origem colonial, como o caso do Brasil, e percebeu, há mais de 70 anos atrás, que aqui é impossível separar a divisão racial da divisão de classe, que raça e classe estão imbricados no processo de conformação das relações de produção, das relações econômicas, do poder político e da própria dinâmica cultural de formação de consciências e subjetividades na sociedade brasileira. Então, veja, Nelson Werneck Sodré, no livro Introdução à Revolução Brasileira, que é um livro dos anos 50 do século passado, fala que aqui no Brasil o marcador de classe se confunde com o marcador social e que o negro sempre pertenceu às classes do trabalho. Rui Facó, num livro também do finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, falou que, do ponto de vista jurídico, os negros têm igualdade no Brasil, mas na prática a barreira de classes se funde com a barreira de raças, de tal sorte que no Brasil é muito difícil delimitar precisamente onde começa a barreira racial e onde começam as barreiras de classes da dominação burguesa. Leôncio Basbal, nos anos 40 do século passado, falou que aqui no Brasil o problema racial é fundamentalmente um problema de classe, já que a divisão classista da sociedade entre burguesia e proletariado tem uma claríssima divisão racial, em que a burguesia se apresenta como branca, como descendente de europeia, e os negros, caboclos, mulatos e por aí vai, conformam o largo extrato da classe trabalhadora brasileira. E eu poderia citar uma porrada de exemplos, falar do grande e indispensável Clóvis Moura, que pensou o Brasil e a Revolução Brasileira pela chave do problema negro no país. O que eu quero só dizer é o seguinte, veja, ao meu ver, é inaceitável para mim ouvir calado que o marxismo
só considera classe e não raça. Sim. Eu, inclusive, gravei um vídeo no meu canal dizendo que a pergunta, o que vem primeiro é raça ou classe, é uma falsa pergunta. É um falso problema. E aí, quem quiser perguntar sobre isso também, já fica outra deixa, da hora eu ia falar mais sobre isso. Inclusive, o Marx, no volume 3, aliás, no livro 3 do Capital, o Marx fala que as relações de produção burguesas são mais ou menos as mesmas em cada país, mas assumem particularidades próprias devido à geografia, papel da divisão social do trabalho, história da luta de classes, composição racial e por aí vai. Marx nunca teve uma palavra forte, mas o Marx maduro não trabalhava com a ilusão de que a classe trabalhadora é um todo uniforme. A classe trabalhadora ela tem uma concretude histórica e ela muda de formação social para formação social, de época histórica para época histórica, e enquanto sujeito que existe concretamente, essa classe tem marcadores de gênero, marcadores raciais, marcadores regionais, linguísticos, culturais, o que fazem com que esses marcadores de gênero, raciais, linguísticos, culturais não sejam questões menores que abafam a questão maior de classe. Pelo contrário, sejam elementos de um todo. Porque, como diria nosso amigo Hegel, né, o particular se expressa no universal. Então, todos esses elementos formativos da classe trabalhadora não são coisas menores que negam a classe, são a classe. Em movimento, em contradição e na sua existência histórico-concreta. Aliás, eu não uso o termo movimentos identitários, pautas identitárias, nem nada disso. Eu não uso por dois motivos. Primeiro, que esse é um termo pobre que não diz nada. Segundo, é um termo importado dos Estados Unidos, num debate racial bastante atrasado. Um debate racial ruim, ao meu ver. Segundo, eu tenho Clóvis Moura no Brasil, né? Então, sabe, assim. A gente tem Lélia Gonzalez, a gente tem Clóvis Moura, a gente tem um arcabouço teórico de debate que dá para debater com muita qualidade sem usar termos importados do debate recente dos Estados Unidos, né? E a própria lógica dessa ideia de pautas identitárias é uma lógica não dialética, né? Então, como marxista, eu não trabalho com lógica formal, né? A ideia de pensar as pautas identitárias, elas se sobrepõem às pautas econômicas como se a identidade existisse fora da história e fora da existência material do indivíduo. Uma identidade que tá nas nuvens, né? Tá nas nuvens a identidade. E aqui, veja, fora isso, existe a falsidade de se pensar um lugar de não identidade. E essa é a coisa mais engraçada e curiosa. Veja, todo mundo tem identidade, viu? Assim, ser branco é uma identidade. Do mesmo jeito que ser negro é uma identidade. A grande diferença é o papel que essas identidades têm no capitalismo, no sistema de dominação burguesa, que evidentemente é diferenciado. Mas o Frantz Fanon, ele dizia com muita qualidade que o racismo, ele cria o ser negro e cria também o ser branco. Não dá para pensar o ser branco como um universal e o ser negro como uma postura desviante que é inferiorizada e que, por causa disso, a gente precisa só defender uma igualdade racial, aceitar o diferente, tolerar o diferente. E o branco é universal. Então, o negro teria identidade, seria identitário, e o branco não. O branco é um sem identidade. Veja, isso é falso, viu? Um raciocínio de lógica formal, inclusive, bem tosco, assim. Sendo muito sincero e sendo muito simpático. Um negócio assim, é imaginar que o homem branco hétero cis não tem identidade. Quem tem identidade é o negro, é a mulher, é o LGBT. Esse tem identidade, esse pratica identitarismo. Os que se entendem como universal são sem identidade. Isso lembra, inclusive, uma reflexão, uma ironia que o Marx faz na Miséria da Filosofia, né? O Marx escreve lá
que os economistas burgueses têm uma forma muito peculiar de pensar a história. Para eles só existem duas instituições, as naturais e as artificiais. As naturais são as do modo de produção capitalista e todas as outras instituições são instituições artificiais. Desse modo, diz Marx, os economistas burgueses se comportam como os teólogos do cristianismo, em que para eles só existem dois tipos de religião, né? A religião inventada pelo homem e a religião inventada por Deus. Para eles, a religião cristã foi inventada por Deus e todas as outras religiões foram inventadas pelo homem. Esse debate, muito mal feito sobre identitarismo, ele opera numa lógica semelhante, né? Identidade tem os outros, eu sou um sem identidade. Então, existem duas identidades, as naturais, que são não identidades, e as artificiais. As artificiais praticam identitarismo, as naturais não, porque são naturais, sabe? Isso não faz sentido para quem é marxista usar uma lógica dessa, né? Assim como não faz sentido para mim usar termos como interseccional, porque o termo interseccional parte do pressuposto que o pesquisador ou pesquisadora vai fazer uma escolha de considerar as múltiplas dimensões da realidade na sua análise. Mas essas múltiplas dimensões da realidade na sua análise, elas têm que estar na análise porque elas estão postas na realidade, então a gente não escolhe. Porque o pressuposto da compreensão do método marxista é você buscar ao máximo compreender o real em sua dinâmica própria, a realidade em seu movimento. E se a realidade no Brasil, por exemplo, faz com que a classe trabalhadora tenha um fortíssimo marcador racial e de gênero, você tem que compreender o marcador racial e de gênero da classe trabalhadora, não porque você quer, não porque você acha bonito, porque a realidade impõe isso. Outros países tem um marcador racial muito menor na hora de compreender a configuração histórico-concreta da classe trabalhadora. Então, a dimensão racial do debate vai ter uma importância menor na abordagem teórica do que tem no Brasil, em que essa racialização da classe trabalhadora é maior. Percebe? Não sei se ficou fácil de entender, porque eu estou falando muito rápido. Enfim, então finalizo essa segunda tese, que ela é muito importante. O marxismo dá conta da compreensão do problema racial no Brasil. Isso não significa que eu não leia coisas fora do marxismo, né? Eu acabei de comentar aqui com vocês que eu escrevi um artigo de crítica a José Souza e para escrever a crítica eu tive que ler, evidentemente. Mas para mim o marxismo dá conta, basicamente. E a terceira tese muito importante, que é a atualidade do pensamento de Malcolm X, quando Malcolm X e Partido Político dos Panteras Negras falavam que não existia capitalismo sem racismo e que era impossível destruir o racismo dentro do sistema capitalista. Evidentemente que no sistema capitalista a gente vai lutar por políticas públicas, a gente vai lutar por reformas parciais, por melhoras, enfim. O próprio processo de organização da classe trabalhadora e da população negra de maneira geral passa por mobilizações, por pautas e demandas imediatas. Porém, contudo, todavia, a gente só vai conseguir colocar em questão a destruição das estruturas racistas e coloniais que formam o capitalismo brasileiro quando a gente conquistar o poder político, tomar o poder, fazer uma revolução. Isso não significa dizer que a gente tem que deixar o combate para o racismo para depois do socialismo. Isso significa dizer que o combate já de agora contra o racismo, ele tem que estar atrelado a um objetivo de uma estratégia revolucionária, de uma estratégia de tomada do poder político. Percebe? Isso é muito importante porque existe uma tendência muito forte de apresentar a luta antirracista como se fosse uma espécie de manual de bom comportamento para policiamento entre grupos, policiamento dentro da esquerda, né? Então, um belo exemplo, ao meu ver, disso, e aqui sem nenhum desprezo, sem nenhum desdém, é só uma análise teórica, é o livro mais recente da filósofa Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. Aquilo ali, para mim, é um manual de combate a comportamentos, práticas, ações racistas para a classe média culpada aprender como se comportar, por assim dizer, de maneira politicamente correta. Tem sua importância? Tem sua importância. Agora, isso não enfrenta em nada as estruturas do racismo, chamado estrutural, né? Sim.
Inclusive, a população negra vai continuar sendo assassinada pela polícia, a população negra vai continuar sendo encarcerada em massa, ela vai continuar ganhando os piores salários, as mulheres negras vão continuar sendo recorde em casos de violência obstétrica, em casos de erro médico, né? Casos de negligência médica e por aí vai, percebe? Então, veja, pensar a superação do racismo exige pensar a tomada do poder. Pensar a tomada do poder exige uma estratégia revolucionária, uma estratégia anticapitalista, uma estratégia socialista, que era o que os Panteras Negras tinham, e era que o último Malcolm X colocou para debate, para seus seguidores. Malcolm X, ele fala, um dos seus últimos discursos, se eu não me engano, acho que foi 4 ou 5 meses antes de ele ser assassinado. Malcolm X fala, para mim não é coincidência que a maioria dos países que estejam se libertando do colonialismo estejam buscando o socialismo. Porque quando você olha para o capitalismo, você vai ver que a América é o país guia do capitalismo, e não existe país mais racista do que a América. Não existe capitalismo sem racismo, e quando você encontra uma pessoa que não expressa uma filosofia racista no seu modo de ser, do seu modo de agir, provavelmente essa pessoa defende um programa socialista, mais ou menos assim a frase do Malcolm X, estou citando de cabeça, não é exato, mas é por aí. Então, veja, pensar a superação do racismo exige pensar a construção de uma estratégia política. A estratégia política pressupõe organizações políticas revolucionárias, sabe? É muito interessante ficar comentando falas racistas de uma celebridade aqui, outra ali, a gente tem que pressionar mesmo e tal, enfim, pode ser interessante para algumas pessoas instituir um clima de um debate autofágico sobre microcomportamentos, que eu não estou dizendo que não devem ser questionados, tem que ser questionados. Agora, tudo isso tem que estar subordinado a um objetivo maior, que é a estratégia política de tomada do poder. Porque com o poder nas mãos, a gente pode transformar a sociedade de cabo a rabo para combater de verdade as estruturas racistas na sua profundidade. Sem o poder, como diria Lênin, tudo é ilusão, né? A gente vai, enfim, uma melhor aqui, uma melhor ali, vai fazer uma política de cotas, vai criar uma fundação Palmares, vai fazer um negócio que é importante, mas aí quando troca de governo, acaba tudo. Acabou-se. Aí talvez 2022, dependendo da eleição, se reconstrua, aí 7 anos na frente, aí vem outro governo, extrema-direita, de direita, neoliberal, sei lá que porra for, aí acaba tudo de novo. Aí, sabe? E assim vai-se eternamente. Nesse meio tempo, mais de 20 milhões de pessoas negras já foram assassinadas pela polícia quando você for somar no total. Então, luta antirracista para mim significa pensar a tomada do poder. Todo o resto é importante, porém subordinado a uma estratégia revolucionária de tomada do poder. E aqui nesse ponto não, em todos os pontos, na verdade, eu não estou nem inovando, não estou falando nada novo, não estou sendo criativo, estou só debatendo o que Fred Hampton e os Panteras Negras debatiam. É basicamente isso. Então, enfim, finalizo essa minha fala com o fechamento desse último ponto, para ouvir a fala dos demais camaradas e a gente partir para o debate. Obrigado. Bom, gente, que fala foi essa, Jones Manuel, assim, né? Você falando e eu aqui, meu Deus, peraí, deixa eu procurar, vamos aí. E aí você falando e eu me remetendo a vários outros textos, a vários outros livros, né, que você vai pontuando muito bem. Mas, enfim, gente, muitas inquietações, acho que será um debate bastante... Inclusive porque tem algumas perguntas que você disse para eu perguntar, porque se ninguém perguntar, eu vou perguntar. Com certeza, porque eu preciso ouvir. Você instigou demais esse processo. Bom, gente, agora eu vou chamar o Samuel, tá? Para a gente dar continuidade e, ao final, fazermos o debate. Então, deixa eu chamar aqui, deixa eu fazer a colinha, viu? Porque eu fiquei tão agora, assim, na fala do Jones Manuel que... E aí, o Samuel pode entrar já? Na sala, por favor. Bom, então agora com você, Samuel, né? Manuel Scarpone, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito. Né? Então fique à vontade agora. Posso dizer que o estúdio é seu, né? A sala é sua, fique à vontade.
tudo é nosso, tudo é da classe. Acho que um orgulho de estar aqui com o Jones. Acho que um cara que vem fazendo um debate muito importante, né? E conseguindo massificar esse horizonte de classe, esse horizonte da necessidade de uma tomada de poder, da gente avançar enquanto classe, no meio do nosso povo. Eu acho que estes desafios são muito, muito marcantes. E a gente precisa dar conta deles, né? Não sou tão teórico, acho que meu processo foi de compreender a existência do capitalismo, em cima do capitalismo me indignar com as contradições e falar, olha, não aceito esse modo de produção e vou me organizar para fazer isso. E aí é o processo que vem vindo, acho que a tomada de consciência e como ela vai avançando na nossa vida, né? Compreendi durante a universidade a existência de classes e fiz uma opção de classe. Olhei para a classe trabalhadora e falei, essa classe me representa e com ela eu vou sofrer os caminhos que ela for sofrer, as escolhas que ela for sofrer, porque não dá para a gente enxergar e conhecer o modo capitalista, né, de produção, todas as suas contradições, enxergar que para existir a riqueza, para existir tudo que existe, obrigatoriamente tem que existir a miséria, a pobreza, e ver isso tudo e dormir quieto, sabe? Dormir com a cabeça tranquila, num travesseiro, fingindo que nada disso está acontecendo, ou que isso tudo me mova a atuar numa sociedade de aparência. Então, vou correr, vou jogar todo o meu potencial para ter dinheiro e para viver nessa sociedade da aparência, né? E isso, de alguma forma, foi gerando contradições em mim, a ponto que eu olhava para isso e falava, o objetivo central não é esse, o objetivo central é a essência. Como a gente consegue avançar na essência, como a gente consegue avançar nessa consciência de classe, como a gente consegue avançar em tudo que a gente tem. E compreendi o marxismo como método, principalmente a dialética, né? A dialética, eu acho que é o maior dos legados que o Marx deixa para a gente. E o desafio da gente conseguir usar ela como uma lente de análise da realidade. Como a gente olha para o micro e consegue ver as contradições que estão colocadas para o nosso povo e usar elas. Eu acho que o tempo todo a gente fez o tempo todo foi esse exercício da gente olhar a realidade com a lupa do método, né? E em cima dessa lupa do método, a gente conseguir ver como a gente avança enquanto classe. E me considero leninista porque sei enxergar muito claro quem são meus inimigos, quem são os inimigos da classe. E como a gente aponta o foco para eles e como a gente organiza para destruir eles. Não sei se vou ver ou não um outro modo de produção, que eu acredito, né? Acredito que ninguém merece aguentar esse capitalismo, mas enxerguei que a tarefa que estava colocada era organizar para expor as entranhas do capitalismo e, de maneira organizada, destruir esse sistema. Porque é um sistema que, para onde ele passa, ele gera muita miséria, muita desigualdade, muita pobreza, muitas demandas econômicas. Ele vai tirando todos os direitos do nosso povo. E quando a gente vai olhar para o povo brasileiro, eu acho que para o tema da live, a gente cai também na questão de quem é o nosso povo, né? Quem é a classe trabalhadora no Brasil? Qual é a cor da classe trabalhadora no Brasil? E a gente vai vendo que, como o Jones falou, esse movimento vai se migrando, né? O debate de classe e raça, ele tem uma unidade muito grande, porque o nosso opressor atuou e atua, né? De maneira muito organizada, de maneira muito truculenta, de maneira muito bruta com o nosso povo. Então, o projeto que está colocado das elites para o nosso povo é um projeto de eliminação. E aí, quando a gente vai olhar a história, por exemplo, de Alagoas, a gente vê isso muito claro, né? Juntam 18 mil índios jesuítas saindo de Olinda e vem implementando
10 empreendimentos capitalistas, né, 10 moinhos de engenho, 10 engenhos, e eliminando mais de 80 mil índios caetés. E nesse processo, quem vem como mão de obra, vem os escravos, que vão atuar aqui nesses engenhos de açúcar, nesses empreendimentos. E a resistência que é feita do nosso povo, que não resiste a essa opressão, vem o processo dos quilombos, esses quilombos são eliminados. Então, a gente vê uma sequência de eliminação de todas as ferramentas organizativas, as tentativas organizativas de resistência do nosso povo. Mostra o quanto a elite brasileira é tacanha, né? O projeto dela, ela não aceita nenhuma forma de resistência organizada. E o grande desafio que a gente tem é como a gente faz para resistir. O capitalismo coloca para a gente que essa resistência vai ser enquanto indivíduo, né? Enquanto indivíduo, eu vou ali, eu vou tentar me organizar, eu vou solucionar meu problema, eu vou correr atrás sozinho, vai ser isso, eu tenho que trabalhar mais, dormir menos, me virar mais para solucionar o meu problema, que na realidade é um problema da classe. E o desafio que a gente tem é mostrar, olha, a solução desse problema é coletiva. A gente precisa de junta, de mão dada, de braço dado, nos organizar para tomar o poder. Porque o foco é os trabalhadores estarem no poder. O foco é a gente construir uma sociedade mais justa. E não adianta a gente ter ilusão que vai ser o Jorge Lehmann lá dando na Ambev, os capitalistas que a gente tem aqui no Brasil, que se organizam e são muito bem organizados, que vão ajudar a gente nesse processo. Ou que vão ser caridosos com as ONG que eles financiam, com Gerando Falcões, com o CUFA, com um monte de coisa que tem aí, que vai chegar no nosso povo. Então, a gente tem que ter muita clareza dos projetos que estão na mesa, né, e como a gente se organiza para atuar neles, para resistir neles, para conseguir sobreviver, para que, enquanto classe, a gente apresente uma alternativa de poder viável. E passa por povo organizado. A gente olha um Brasil que a gente vai ter 3%, 4%, sei lá, vamos chutar 5% da população brasileira organizada nos instrumentos de luta. Isso é muito, muito, muito pouco, muito, muito pouco, muito abaixo da necessidade. Porque senão a gente fica muito vulnerável às variações de quem vai estar no governo, ou se vai representar mais ou menos a classe trabalhadora, mas a gente sabe que a burguesia eles vão estar representando. Ela vai ter, independente de quem esteja ali, ela vai estar conseguindo suas taxas de lucro, e caso a taxa de lucro dela reduza, ela vai se organizar para dar golpe, para fazer tudo que ela tem condição de fazer para tirar a gente ou para ampliar. E ela não tem nenhum apreço pela vida, né? Ela não tem nenhum apreço pela vida. Então, ela, se for falar que não vai precisar de máscara, se vai precisar disso, que tem que trabalhar demais, que acaba isso. E como ela vai conseguindo manter os seus valores dentro do nosso povo. Então, a gente vive um momento difícil, que o desafio da gente é mostrar, olha, existem outros valores estão colocados para o nosso povo que não são esses da burguesia. A gente tem que conseguir ver o próximo, para além de ver só o nosso umbigo, que é o que ela coloca o tempo todo para a gente ver. Então, como a gente faz para trabalhar esses valores? Como a gente faz para colocar essa solidariedade de classe, que é o que já existe nas periferias, né? Se eu for olhar a realidade das periferias, uma mulher vai fazer o feijão, o outro vai fazer o arroz, o outro vai fazer isso, e se garante o almoço. Então, essa solidariedade, ela existe, ela precisa expandir de consciência, de enxergar mais claro quem que coloca a gente nessa situação como um projeto, quem é que tira a educação como um projeto. A gente pega um local onde que reina a cana, essa educação, a ausência da educação é um projeto muito nítido, né? É necessário que os trabalhadores sejam analfabetos para não saber nem quantos metros de cana ele cortou. E o cabo caguete, quando vai fazer a medição da cana, vai roubar 4, 5, 10 metros. Ou os trabalhadores trabalham no serviço de limpeza urbana da cidade, que estão reclamando que todo dia que vai chegar a hora de bater o ponto, acaba a energia do relógio. E eles não sabem qual é o mecanismo que faz isso. Os sindicatos, né, como a gente faz para esses sindicatos chegarem em contato ao povo nesse momento difícil que vai avançando as reformas neoliberais no Brasil. Então, que vai avançando a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC de gastos,
E a gente vai vendo que a pressão sobre o Brasil, a pressão do capital sobre o Brasil vai ampliando cada vez mais para extrair tudo que é possível extrair. Então, se a gente consegue tirar petróleo do Brasil, pré-sal, recurso mineral, se consegue tirar água agora, 1º de julho, aqui em Alagoas, é uma empresa canadense, tomar conta da água brasileira. A Eletrobras ali, a gente viu a bancada alagoana como atuou para tocar essa privatização e seguir. E a gente vê esse descompasso entre o interesse do povo brasileiro e o interesse dessas elites e a quem a classe política que vai passar, né? Quem está ali na Câmara, no Senado, consegue a quem eles representam e o que está por trás deles, né? Então, é um total descaso com a realidade do povo. Nosso povo, no meio disso tudo, está passando muita dificuldade, né? A classe trabalhadora no Brasil está num momento de muita dificuldade. E também está em casa, também está ociosa e também está refletindo sobre tudo isso que acontece. O desafio que eu acho que é colocado para as esquerdas e para quem já tomou essa consciência de classe, para quem já olhou para o capitalismo e falou, velho, não consigo mais dormir, tudo isso acontece. Cabe o desafio da gente entrar no meio do povo, a gente se somar, a gente já é povo, da gente fazer essa fusão umbilical, assim, sabe? Esse movimento de ir de encontro ao povo e colocar esse horizonte que está colocado. Olha, os mais ricos aqui tem um projeto. O mesmo cara que está te dando a cesta básica dali é o cara que está por trás, que vendeu a água, que vendeu energia, que está fazendo um processo de urbanização aqui, quer que você vá para uma casa, mas que você pague uma taxa daqui, de outra ali, que você quer que você entre, quer que o Exército Social de Reserva amplie muito, porque a condição de trabalho tem que reduzir. Então, eu vou pagar R$200 para você trabalhar varrendo rua por mês. Se você não quiser, tem uma fila de 2.000 desempregados. Isso tudo é muito bem planejado, é muito bem orquestrado. Como vai pegando essa massa de trabalhadores, vai inserindo ela dentro do sistema e vai colocando ela para ser super explorada e cada vez mais explorada. E o debate que os caras fazem é uma fatia que você entra no final do mês e reparte. Olha, a taxa de lucro, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é meu, isso aqui vai para lá, isso aqui fica para cá. Então, os desafios que a gente tem como classe, como raça, para sair desse atoleiro tão grande que a gente está, são gigantes, né? Eu acho que aprofundar nessa lente, né, no método de análise da realidade, e jogar essa lupa com mais força para os territórios, para as periferias. Acho que fazer essa disputa de mente e corações, porque o capitalismo é um sistema muito novo, muito destruidor e muito novo. A gente compara ele com os outros modos de produção, a gente vê o quanto ele é novo e quanto a classe ainda está aprendendo, ainda está amadurecendo suas experiências e em cima dela ela ainda vai traçar um percurso. Mas que para a gente dar conta dele antes que ele destrua a gente como ele sempre faz, ou sempre fez, né, a resistência, é necessário a gente ser bom, a gente ser organizado, a gente ser milhões. Não tem como pensar qualquer processo no Brasil que questione o poder sem ser milhões. Milhões com consciência de classe, milhões olhando para o lado e enxergando quem nos oprime, milhões combatendo as opressões, milhões combatendo o racismo, milhões combatendo a homofobia, milhões caindo todo dia em campo para a gente falar. A classe precisa levantar, a classe precisa estar de cabeça erguida. Isso é difícil até estruturalmente, assim, se a gente vai nas periferias, você olha, tem uma tendência do nosso povo de andar com a cabeça baixa, que é um histórico das relações de trabalho desse período, né? As relações de trabalho são muito, muito humilhantes, a pessoa não pode erguer a cabeça e olhar no horizonte, ou questionar, ou falar. A frase que impera no meio do povo é aquela que o bom cabrito não berra, e tanto que isso vai sendo os modos da classe dominante que vão perseverando e vão florescendo no meio do nosso povo. E a gente tem que acordar para falar, isso não é nosso, isso não é a gente. A gente sonha com amor, com uma sociedade mais justa, sonhamos com um mundo que a gente consiga
aproveitar nossos filhos e não precisar se vender ou explorar, ou que o fruto do nosso trabalho não seja roubado, igual é roubado todos os dias, né? Mas valia tirada todos os dias da nossa mão, da nossa mesa, do nosso prato. Então, é fundamental que a gente avance nesse processo, avance numa organização, avance enquanto povo organizado. E eu acho que estamos nesse constante movimento, né? É um momento difícil que as nossas referências enquanto sociedade caem um pouco com a queda do Muro de Berlim e com tudo que a gente vai vendo. A gente vai perdendo esse horizonte de uma revolução, mas todo dia é necessário a gente afirmar esse horizonte de uma revolução. É necessário uma revolução, é necessário milhões organizados para a gente tomar esse poder, para a gente mudar a cara dessa sociedade, para que a gente consiga realmente olhar o outro como essência e não se perder nesse debate da aparência que o capitalismo quer colocar como o centro da análise, né? Então, acho que é um pouco por isso que vou vendo o mundo, que vou me organizando, que sigo sonhando, porque nosso destino não pode ser fadado a ser esse, sabe? De aguentar. E, ao mesmo tempo, a realidade é dura, né? Então, a realidade é dura, a gente precisa da resposta econômica. Resposta econômica para os problemas econômicos que o capitalismo coloca. E mostrando que é possível a gente pensar essa outra sociedade no agora, esses outros valores no agora. Então, enquanto revolucionários, compete a gente dar resposta dos problemas da fome, da miséria, da ausência de emprego. Então, aqui a gente está tendo uma experiência organizativa muito, muito interessante, com os agentes populares de saúde nesse momento de pandemia, se debruçando a combater o vírus, a combater a desinformação, a passar informação, a colocar os territórios que, olha, é importante viver. Isso foi um aprendizado que a gente teve no meio da pandemia, né? No primeiro momento, a gente alardeava muito a morte. Olha, o vírus vai chegar, o vírus vai matar, é isso, tem que usar máscara. E demorou um tempo para a gente perceber, na realidade, que a morte era uma coisa muito banalizada. Muito banalizada. Porque você está morrendo de tiro, está morrendo de opressão policial, você está morrendo de doença, está morrendo da falta do SUS, está morrendo de tudo o tempo todo. De coisas que você está vendo, da fome, e de repente tem um vírus que você não vê. Então é uma coisa tipo assim. A gente perde ele do horizonte. E aí nós fomos perceber que o grande desafio era valorizar a vida. Olha, velho, viver é bom. Tá nessa desgraça, tá nesse atoleiro todo. Mas viver é bom. Tem um sentido maior do que isso. E aí começamos a tentar valorizar a vida. Olha, de implementar plantio de árvore frutífera, de colocar as plantas medicinais, de ampliar em espaço organizativo, de construir cozinha popular, de avançar em processo de alfabetização, porque é só assim que a gente vai conseguir lutar pelos nossos direitos, de avançar na conscientização sobre a realidade política, né? Cada um ali tem que se tornar sujeito da sua própria história. Como que esse processo vai se dando em larga escala e no Brasil inteiro, para que a gente consiga, num horizonte próximo, né, até para resistir de mais um golpe que vem se gestando aí todos os dias, né, por esse partido militar que está aí no poder. Então, para resistir a isso tudo, é momento da gente ter muita unidade, muita disciplina, muita organização, ampliando os processos de formação, ampliando tudo que a gente tem para que a classe consiga dar essa resposta para esse momento difícil, né? Então, fugiu um pouco de tudo, pus tudo no mesmo balaio, mas é um pouco assim que eu acho que eu vou enxergando o marxismo, que eu vou enxergando a realidade, sem cair muito em dogmatismo, mas colocando muito em prática, sabe? O ódio de classe. A gente tem que ter ódio pela burguesia. Não é esse da padaria, do pequeno, não é os burgueses que realmente dominam o país. E é uma coisa que na América Latina no geral, isso tem um lastro mais forte, porque existe um ódio ao colonizador. Os processos, como tiveram muita resistência, eles geram esse ódio ao colonizador, e aqui a gente conviveu muito harmonicamente com
com o colonizador e a gente ainda permite isso. A gente vai comprar gasolina na ExxonMobil, que comprou o nosso petróleo, que financiou a queda do governo da Dilma, que fez tudo que a gente está vendo, e a gente não dá nome aos bois, sabe? Que foi Chevron, ExxonMobil, Exxon, que tomaram petróleo, a Total tomando gás aqui de Alagoas. Então a gente está precisando apontar um pouco esse foco a esses colonizadores que vêm de fora, a demanda da gente ser mais anti-imperialista, ter mais ódio a esse capitalismo que todo dia está colocado. Isso é para fora, porque para dentro a gente tem que desenvolver muito amor, o amor pela classe, o amor pelo povo brasileiro. Nesse momento difícil, mais ainda, essa solidariedade que é necessária, né? E nesses atos fora Bolsonaro, eu acho que a gente está dando bons exemplos. Acho que bons embriões estão nascendo disso tudo. Desse processo unitário que a gente consegue olhar para o inimigo comum e apontar no mesmo rumo. Espero muito que nesse processo eleitoral a gente consiga enxergar muito claro quem são os nossos inimigos e o que é necessário para a gente derrotar eles. Mas eu acho que é isso. Vamos jogar o debate aí, que acho que vai ser bem bacana. Ali. Nossa, Samuel, você traz coisas assim também para a gente ficar bastante inquieto, né? Que essa solidariedade de classe, né? Essa vivência da periferia, essa discussão que você faz entre emancipação política e emancipação humana, né? Que eu preciso pensar politicamente para avançar para essa emancipação humana, numa proposta dialética, entendendo que esse capitalismo, que ele é devastador, que ele é destruidor, que a sua proposta é de morte, né? Que ele vai esfacelar os movimentos e que muitas vezes, aí eu trago um pouco, já trazendo o Jones para o debate também, né, que é isso que o capitalismo quer. Aparentemente está tudo esfacelado. Eu acho que você traz o que o Jones já apontou para a gente, né? As questões, elas não estão separadas, elas estão articuladas dialeticamente dentro dessa história, dentro dessa estrutura de produção. Então, pensar a periferia é também pensar nessas teses que o Jones coloca, né? Essa vivência que você tem dessa articulação do movimento. Como fazer isso? Como resistir? Né? Como pensar nesse processo de tomada de poder? Mas, ao mesmo tempo, como manter essa vida cotidiana? Porque eu penso muito assim, para ter uma revolução, precisa estar vivo. Né? Então, a gente também tem que pensar nessa vida concreta, imediata, que, ao mesmo tempo que eu me mantenho viva, esse viver é resistência e construção para a superação dessa sociedade. E isso é uma tarefa imensa dentro do capitalismo. Isso é muito grande, gente, né? Enorme. E aí, às vezes, muita gente... e aí, agora, né? Vamos lá, vamos inquietar, vamos provocar. Não dá para pensar, e é necessário, né? Mas pensar nessa revolução, nessa tomada de poder, ao mesmo tempo que várias pessoas morrem de fome. Então, o que me motiva, o que me dá resistência é também aquilo que eu preciso manter, a vida. E aí o capitalismo é extremamente perverso, né? O capitalismo é extremamente, como você diz, extremamente articulado para fazer isso. Porque aí muitas vezes os trabalhadores vão ter que aparentemente fazer essa opção, quando não tem opção nenhuma. Né? Não está dada essa opção. Ela não existe de fato. Né? E aí a gente vai pensando... E aí, Paulo, Johnny está conectado? Deixa eu ver aqui com o Paulo. Voltou. E aí é isso. E aí, assim, foram feitas várias perguntas para vocês, gente. Eu separei, tá? Eu não sei se vocês viram aí no privado, no chat, assim. Eu separei. Pergunta Samuel, pergunta Jones. No final embolou tudo, tá? Misturou as perguntas. Enfim, eu queria começar fazendo, antes de você entrar nas perguntas, trazer algumas questões, Jones, para vocês. Eu achei maravilhosa as teses que você aponta, né, os problemas e limites e avanços que todas elas têm,
Mas aí é muito interessante, como todas elas também são reais. Elas ocorrem dentro das universidades, como você bem falou. E aí eu vou falar muito da experiência que eu vivi no meu mestrado. Eu discuto gênero, tá? No doutorado, eu consegui discutir, eu avanço para fazer essa discussão mais ampliada que você, vamos dizer assim, ampliada, porque em algum momento as universidades a reduz. E eu lembro que eu ouvi uma frase que me deixou extremamente preocupada na época do mestrado. Eu vi a seguinte frase: gênero não é importante. Gênero, e isso me deixou extremamente mal no meu mestrado. Porque eu vinha tentando fazer. Nem todo mundo chega no mestrado como você, viu, Jones Manuel? Nessa maturidade da história. E aí, eu pensava muito nessa estrutura. Não, mas como é que eu vou pensar? Eu tenho que pensar gênero nessa estrutura de sociedade capitalista. Eu vinha de Safiotti, que faz isso, como você citou, que faz isso muito bem, que nos dá para pensar classe em diferentes momentos históricos e a discussão de gênero, né? Seu famoso texto Filogênese e Ontogênese de Gênero nos dá muito isso. É um texto extremamente rico. Mas aí eu ouvi essa pergunta, e aí aí eu vou um pouco para Neto, né? Quando ele vai falar, eu sou do serviço social, você estudou José Paulo Neto, que eu sei. Teve como não no mestrado, viu? Quando ele vai falar, eu esqueci agora o texto, quando ele vai falar, é num livrinho que ele fala que depois da Segunda Internacional não existe marxismo, mas marxismos, né? E ele vai dar esse para a gente. Olha, é preciso entender agora que tem marxismos. E dentro desses marxismos, Jones, eu amei a forma como você colocou, mas existiu também um momento em que gênero não foi importante, raça não foi importante. E que não se leu no Brasil os pensadores negros que estavam fazendo essa discussão. Isso foi real. Daí, porque que muitas vezes a gente vai ter a sua primeira tese, a falsificação, como você disse que é falso. É falso porque a gente não leu. Não sei se você concorda comigo, porque a gente não teve acesso a esse material. Né? Vou falar de Beatriz Nascimento. Quanto de nós já sabíamos que Beatriz Nascimento morre vítima de violência doméstica pelo companheiro da amiga? A gente precisa discutir essas questões. Né? Quantos de nós durante a graduação, e aí eu não sei como é a história, eu estou falando fora do curso de história, leu Clóvis Moura, leu os autores negros marxistas. Veja, a gente está redescobrindo Fanon, isso é muito sério. Como se Fanon fosse um texto novo. E ele não é. Né? Então, essas questões talvez levam a essa falsificação. Em algum momento, houve nos marxismos, de fato, mesmo sendo falso, mas a negação dos outros marcadores como não importantes, como não necessários para a discussão. E aí vem a segunda análise. Gente, eu acompanhei todo o debate com o Gessé, viu? Eu amei quando você conseguiu deixar lá sem argumentos. E aí, quando não teve mais, foi para a tua juventude. Eu disse, pô, daí não tem mais diálogo. Isso não é argumento. Né? Foi, até que chegou no momento. Não, eu parei de ler porque um cara jovem. Peraí, mas o que isso tem a ver com o processo? Quer dizer que se ele fosse mais velho, tinha argumento? Né? E aí eu achei muito interessante como foi tensionado aquele debate, e que foi para um lado, foi para o outro, não, mas o problema agora é porque o Jones é jovem, então vamos parar por aqui, não vamos dar crédito, porque ele é jovem. Né? E aí você traz, assim, da tua fala, várias questões, né, na segunda tese, principalmente aí eu queria que você retomasse, se possível, a discussão de classe em si e classe para si. Eu penso que é uma questão fundamental para a gente entender o que é que está acontecendo agora. O que é classe em si e o que é classe para si. Né? Por que embora você tenha explicado, mas acho que vale a pena para a gente entender por que é tão reduzido, por que a gente também teve esse momento reducionista. Por exemplo, quando alguém me diz que gênero não é importante, ele tanto está na tua primeira tese como na segunda. Ele está trabalhando com as duas teses dentro do marxismo. Tá? E aí a terceira, né, que eu achei, aí a terceira, assim, eu digo, pronto, ele vai chegar lá. E aí, eu penso que você traz a Djamila, mas
acho que é na segunda, eu anotei tudo aqui, né? Quando se nega diretamente o marxismo, eu acho que tem isso na coleção Feminismos Plurais. No início do livro, a partir do Carlos Mu, e isso é preocupante, há de cara uma negação. E aí, quando você estava falando, eu pensando aqui, poxa, agora estão as 3 teses juntas. Logo no início, porque assim, não há um aprofundamento, não há uma leitura. Como eu concordo com você, eu não conhecia o texto do Carlos Mu, inclusive eu fui atrás de Wagner Bijagó, que está aqui. Bijagó, me ajude, né? E aí entender como é que se negou daquela forma. E foi para o discurso da interseccionalidade, que eu tenho um extremo respeito pela discussão da interseccionalidade, porque também há uma construção ali de mulheres negras que precisa ser entendido, mas também precisa ser entendido o contexto que aquele texto foi escrito, né? Numa ação judicial em que envolvia toda uma questão do ganho. E aí eu sempre tive, Jones, uma questão muito forte com a interseccionalidade, porque aí eu vou pegar o texto da Kimberly, né? Não são esquinas que se encontram. Raça, classe e gênero não são esquinas. Elas estão estruturadas na sociedade, são dialeticamente articuladas. Você não pode pensar uma sem a outra. E aí, quando eu venho para o Brasil, isso para mim fica muito claro, né? Como pensar a violência obstétrica de mulheres negras que você cita no Brasil, sem me remeter a um passado escravocrata em que mulheres pariam nas senzalas e que se cria que nós somos melhores parideiras porque resistimos a essa dor, historicamente, porque sempre parimos nas piores condições possíveis, né? Logo, eu chego agora e eu preciso de menos anestesia. Já existe pesquisa sobre isso. Então, isso não é uma questão de agora, isso é uma questão histórica que está lá atrás, que ganha como você disse, que ganha uma outra configuração a depender do tempo histórico. Se lá atrás eu paria nas piores condições, agora eu vou parir com menos anestesia porque eu sou a melhor parideira, porque eu tenho os quadris largos, é toda uma construção racista que está posta. Né? Então, só para a gente pensar nessas questões. E aí, quando o Samuel fala, eu acho que ele dá a concretude disso quando ele fala da periferia. Porque é dessa mulher concreta real que eu estou falando, dessa mulher negra. Né? E aí, agora eu jogo a bola para vocês e para a gente ir para as perguntas. Só para trazer algumas provocações assim. Mas a gente fala agora ou tu manda as perguntas primeiro? A pergunta, assim, então vocês querem que eu faça... Primeiro, vou começar pelo... Eu queria comentar algumas coisas. Vamos lá. Da tua fala. Vê, eu, nas minhas falas, eu costumo destacar que eu parei de chamar as coisas de pós-moderno, parei de falar pós-modernidade. Por quê? Não é porque eu não acho que não seja um conceito que não tenha precisão teórica, eu acho que tem. O Zé Paulo, que você citou, ele tem um pós-fácil no livro O Estruturalismo e a Miséria da Razão, que é uma crítica à pós-modernidade, ao pós-modernismo fantástica. Agora, qual é o meu problema? E aqui, quando eu falo isso, camarada, eu trago ódio de muita gente. Eu acho que existe um déficit de ação do marxismo brasileiro e dos nossos acadêmicos intelectuais nos últimos anos, quando não uma certa preguiça. Porque, veja, quando a gente publicou o Revolução Africana, a Ontologia do Pensamento Marxista, foi a primeira vez que a gente teve um volume significativo de textos do Thomas Sankara em português. Falta no Brasil marxista que sabe falar francês para traduzir esses textos? Falta não. Não falta, né? Vamos lá. Angela Davis voltou a ser publicada no Brasil porque há muito tempo decidiu publicar, uma empresa. Né? E é assim, não falta partido socialista, marxista no Brasil, não vou publicar Angela Davis, não. O Debois voltou a ser publicado no Brasil recentemente. Saiu essa nova edição aqui, As Almas do Povo Negro, mas o livro mais importante dele, o Reconstrução Negra da América, por exemplo, nunca foi publicado.
o famoso ensaio dele sobre por que o socialismo nunca foi publicado no Brasil, o Frantz Fanon voltou recentemente e por que eu, João Carvalho, Davidson Faustino, uma galera aí nas universidades de movimentos populares tentou começar a trazer isso de volta e foi abraçado pelas editoras. Né? Mas, pô, 1000 anos aí de professor marxista pra caramba nas universidades, isso debate não vem. Tanto é assim, camarada, porque, veja, você citou a coleção Feminismos Plurais. Não tem uma crítica marxista fácil de achar, por exemplo, a produção, a coleção Feminismos Plurais. E aqui a gente está falando da coisa mais fácil de fazer, que é traduzir, que é escrever uma crítica, que é fazer o debate. Né? E se eu, dialogando com a fala do Samuel, é muito mais fácil você traduzir um material para o português do que você construir um cursinho popular, do que você abrir uma associação de moradores. Né? E aqui, veja, se o mais fácil não está sendo feito, isso, sabe, isso mostra um problema gigantesco. Gigantesco. Veja, as entrevistas que eu dou, as matérias, muita gente destaca, não, o Jones Manuel, que vem contribuindo para renovar o marxismo brasileiro, trazendo esse debate anticolonial e tal. Veja, sem nenhuma autopromoção, eu venho ficando muito feliz com o que eu venho fazendo, com o resultado que eu venho conseguindo, mas é um problema esse debate ganhar mais espaço com a minha atuação, com a atuação de outras pessoas agora. A gente fala há 1000 anos que o Brasil é o país que tem a maior população negra fora de África, que é um país culturalmente mais próximo de África. Como é que esse debate está ganhando uma amplitude maior agora? Por que não antes? Por que não antes? Percebe? Então, veja, inclusive, eu rompi uma amizade com um professor marxista, bem famosinho, lá de Santa Catarina. O bicho só falava besteira sobre a questão racial. Um dia, a gente sentou na mesa do bar, né, com uma cerveja, eu conversei com ele, expliquei, com toda a educação e polidez, e aí falei, meu irmão, você está falando merda, com perdão do palavrão, expliquei o beabá do negócio, é uma pessoa branca. E aí, ele continuou com a fala dele, com esse negócio de pautas identitárias, questão identitária, contra cotas e não sei o quê. Eu rompi a amizade. Quando eu rompi a amizade, ele disse para ele, meu irmão, olha, eu vou romper a amizade com você porque você é um atraso para o movimento marxista brasileiro e para a Revolução Brasileira. Porque não falta gente antimarxista no movimento negro que é doido para pegar um espantalho para ficar batendo na gente e você dá corda. E ele é daqueles que tem uma análise à classe trabalhadora. A classe trabalhadora parece um universal abstrato. Né? Não tem gênero, não tem classe, não tem raça, não tem religião, não tem particularidade. Não tem idade, não tem particularidades regionais, não tem nada. É uma classe trabalhadora mítica, que nunca viu, né? Nunca pegou. Assim, então que está parada lá no século XVIII, né? Nas análises... E uma análise meio troncha do século XIX, porque assim, o Marx, por exemplo, no Capital, ou Engels, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, falam do papel dos imigrantes irlandeses na conformação da classe trabalhadora inglesa, e esses imigrantes irlandeses racializados, né? Porque vamos lembrar que os irlandeses eram considerados uma raça inferior até as primeiras décadas do século XX. Então, o próprio processo de racialização já estava lá na Inglaterra do século XIX, analisada por Marx e Engels. Aí o marxista no Brasil não consegue ver isso. Essa galera tem que ser criticada, tem que ser combatida. Combatida no sentido político da coisa, né? Não físico, evidentemente. E dizer que é um atraso para o marxismo brasileiro. Isso concretamente, é um atraso. É um atraso. Do mesmo jeito que, volto a citar o debate do Gessé, eu fiz a crítica ao Gessé sobre as caricaturas que ele faz do marxismo, eu não tenho dúvida, e eu não me furto em nenhum momento de fazer a crítica de quem tem uma abordagem marxista, e aí, veja, é uma abordagem marxista, dialogando de novo com a fala do Samuel, é uma abordagem marxista que, dentre outras coisas, ela tem problema porque ela é formada majoritariamente por pessoas brancas de classe média que só viram pobre por documentário. Né?
O campo marxista no Brasil, no pós-ditadura, ele tem muitas vantagens porque ele conseguiu se institucionalizar nas universidades, ele conseguiu laboratório de pesquisa, conseguiu um salário muito bom frente à média do povo brasileiro, conseguiu espaço, não tinha perseguição, e aí o marxismo brasileiro conseguiu coisas fantásticas, né, que é formar pensadores que são referências mundiais, o Zé Paulo Neto, o Ricardo Antunes, a Virginia Fontes, o Márcio Bilario Naves são pensadores e pensadoras que são referências mundiais. Ok, maravilhoso, muito bom, proveitoso, ótimo e tal. Mas, ao mesmo tempo, também tem um problema, que é, em grande parte, a maioria, gente de classe média, sem experiência concreta no movimento popular, que nunca ocupou um terreno, que não sabe o que é levar umas balas de borracha da polícia no ato, que não sabe o que é ir de madrugada cortar bambu escondido para depois levantar os barracos na ocupação urbana, que não sabe o que é ir na ocupação rural e dormir de noite numa tensão, porque pode ter jagunço que vai atacar, que não sabe o que é construir um movimento sindical. Isso cria problemas. Isso cria problemas. Isso cria, inclusive, um marxismo que tem dificuldade de se popularizar. Outro dia desse, só para vocês terem uma ideia, eu compartilhei um post do Simas, o José Antônio Simas, que é um cara maravilhoso, que ele falou que o sonho dele era ver um marxismo macumbeiro. Eu achei isso fantástico. Aí eu peguei, tirei um print e compartilhei. Eu falei, é isso mesmo, a gente precisa de um marxismo macumbeiro que tome cerveja e escute pagode. No sentido, bicho, que ser marxista não significa ser aquele intelectual, aquela coisa, aquele, sabe? Aquela coisa meio terninho, óculosinho, aquela meio aristocrática. O marxismo tem que ser o espírito do tempo, ele tem que ser um bagulho que todo mundo tá ligado? A luta de classes, tomar o poder, a burguesia tem que ser derrubada. Então, Dona Maria, Seu Zé, a galera, o povão, tem que se identificar, enquanto o marxismo, como diria o Gramsci, num senso comum. Tem que deixar de ser uma coisa exótica. Tem que deixar de ser uma espécie de marcador de status social. Tipo assim, caralho, eu sou marxista, eu sou muito inteligente, eu sou mais inteligente que todo mundo, eu sou marxista, ó, como eu leio, como eu, sabe? Não, tem que ser um bagulho assim, é isso, do povo, assim, pá. Que é tão natural que é como se fosse uma segunda pele nossa, como já foi no Brasil, antes da ditadura militar, que o PCB estava inserido em escola de samba, em grupo de capoeira, em teatro e não sei o que é isso, o marxismo, um bagulho que contempla todos os gostos, todas as subjetividades, todas as formas de ser, que não existe uma identidade, um estereótipo de um marxista, porque todo mundo, geral, é marxista. Né? É assim que a gente tem que pensar a coisa. Isso gerou alguns estranhamentos. Isso mostra uma concepção de marxismo meio de gueto. Meio de gueto. Tanto é assim que, volta e meia, alguém me perturba, alguém tira onda, falando assim, não, o bicho é marxista, aí posta foto sem camisa na internet, aí escuta pagode, aí toma cerveja, aí não sei o que. Tipo assim, qual foi? Eu sou marxista, eu milito pelo socialismo, é por causa disso eu tenho que aparecer num piano, tomando um vinho francês, de terninho, com aquela fotinho atrás da Torre Eiffel. Tipo assim, eu sou filho da classe trabalhadora, sou pobre, e faço a mesma coisa que eu fazia antes de virar militante. A diferença é que eu faço menos, porque tem muita tarefa, tá ligado? É tipo assim, o marxismo ele não pode ser pensado como uma identidade reducionista e como uma coisa afastada do que é o concreto da classe trabalhadora. E quem apresenta o marxismo assim, repito, tem que ser criticado. Tem que ser criticado e a gente tem que instigar. E no serviço social, inclusive, há um déficit teórico de produções sobre a questão racial, e uma marginalização dos pensadores e pensadoras brasileiras fundamentais sobre o tema. E há um certo apaixonamento eurocentrado por Lukács e Gramsci. E aqui, veja, amo Lukács e Gramsci, com igual intensidade. Agora, é Lukács, Gramsci, você chama, não, e Safiotti, e Clóvis Moura, ninguém conhece, porque eu vivi isso no serviço social, né? E aí depois reclama que o povo tá lendo coisa pós-moderna. Claro que tá, porra. É quem tá tentando dar resposta pros bagulho, né? Sabe? É isso. Então, enfim, desculpa me estender, mas eu queria comentar. Não, eu acho que você foi
perfeito, né, na sua colocação. Mas, assim, só fazendo uma ressalva, assim, a gente tem a professora Magali Almeida na UFBA, que vem fazendo uma discussão muito boa, a professora Elizabeth também da UFBA, e num curso relativamente recente, né, que acho que ele só tem pouco mais de 10 anos. Eu concordo muito do que você falou, penso que o serviço social ele tem uma produção maravilhosa, extremamente respeitada, e isso precisa ser pontuado aqui, mas quando se trata da questão racial, sim, eu concordo, a gente tem um déficit. Penso que a gente está se aproximando agora. Bom, mas vamos lá, que tem muita pergunta para vocês, viu? Deixa eu ir aqui. Então, Jones, a primeira pergunta para você tem que você fala, né? Tem a questão do tempo histórico, onde podemos encontrar o combate antirracista de Marx e Engels contrapõe a Carlos Mouro? É uma pergunta da Ana Santos. Faço blocos ou uma por uma? Bloco, certo. A segunda também é da Ana Santos. Então, existem vários marxismos. Gostaria de escutar o qual você, acho que é o qual você se afina, ou se identifica, vamos dizer assim. E a outra pergunta é da Ana Santos. Não, desculpa, a mesma pergunta. Qual marxismo você é filiado e como tratam a questão racial? A outra pergunta acho que é Aldro e Trevas. Jones, lindo, negro, então os extremistas brancos, Rio, confederacionistas, grupos neonazistas não teriam ou seriam identidades? Então foram essas 3 perguntas. A última é mais fácil, são grupos identitários, se a gente for usar esse termo. Porque, veja, se a gente for trabalhar com Fanon, numa identidade, o que é identidade? Né? Identidade é um conjunto de relações sociais, materiais e simbólicas que constitui o sentido do indivíduo ou grupo no mundo. A forma como ele se apresenta e a forma como ele é visto. É um complexo relacional. O que seria o identitarismo? Seria uma concepção ahistórica, naturalizada, fechada em si mesmo do que é identidade. É compreender que o seu ser no mundo, e a forma de se apresentar no mundo, é algo que é estático, é algo que é natural, é algo que é histórico, que precisa ser preservado de toda a contaminação. O que é um nazista, um supremacista branco? É alguém que acha que ser branco é uma determinação biológica e não social, histórica, né? Que a branquitude é um elemento da biologia e não da história, e ele tem que defender essa branquitude de qualquer elemento não natural, histórico e social que quer macular ou retirar o papel da branquitude na hierarquia social que é natural. Então, assim, se a gente for usar a definição de identitarismo, nada. Meu irmão, na moral, vou dizer um bagulho a você. Nada é mais identitário que um homem branco dizendo que o movimento negro é identitário. Assim, basicamente, assim, nada é mais identitário se a gente for entrar nisso. Tem um livro que é fantástico, que é Armadilhas da Identidade, Raça e Classe nos Dias Atuais, que é do pensador chamado Asa Hayden. Recomendo muito, é um livro fantástico, maravilhoso, delicioso de ler, gostoso, é uma coisa fora de série. Eu, inclusive, fiz um vídeo no meu canal, Identidade, Identitarismo e a Crítica Marxista das Opressões, em que eu comento esse livro do Asa Hayden e faço um debate também sobre essa questão. Recomendo muito. Veja, sobre o marxismo que eu me insiro. Eu sou marxista-leninista. Inclusive, o Zé Paulo Neto, com todo respeito e admiração que eu tenho pela obra dele, o Zé Paulo Neto está errado naquele livro dele, o que é marxismo, que ele fala que marxismo-leninismo é stalinismo. Está errado. Sabe? Isso é muito repetido no serviço social, inclusive no manual de política social como é o nome das 2 autoras? Acabei de esquecer. Berig e Busquets. Isso também é dito. Não. O negócio de reduzir marxismo-leninismo a stalinismo, isso não se sustenta. Eu venho fazendo esse debate, venho reivindicando esse debate. Fiz um vídeo lá no meu canal, inclusive, o que é marxismo-leninismo, para vocês assistam lá. E eu reivindico o marxismo-leninismo porque eu compreendo que foi o marxismo-leninismo, o marxismo dentre os marxismos, que mais fundo mergulhou no debate sobre a questão racial e sobre a luta anticolonial. Percebe? Porque todos os grandes líderes, por exemplo, anticoloniais de África, marxistas, se reivindicavam marxistas-leninistas. Isso eu venho procurando, inclusive, mostrar, propagar nos livros que eu lancei junto com Gabriel Land, né? O Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista
e o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, ambos publicados pela Autonomia Literária. Sobre a primeira pergunta, veja, esse debate é feito no Brasil, tem disponível em português o livro Marx nas Margens, do Kevin B. Anderson, publicado pela Boitempo Editorial, livro que eu discordo da abordagem dele sobre Engels, eu acho que é injusto, mas enfim. Esse debate também está feito no livro A Luta de Classes, uma história filosófica e política, do Domênico Lossurdo, né, sobre anticolonialismo e antirracismo na obra de Marx e Engels. Esse debate também está publicado no Marx e a Via Russa. Eu acabei de esquecer o nome do autor, estou tentando ver daqui, mas não consigo. Marx e a Via Russa, é um livro de capa amarela, publicado pela Expressão Popular. Esse debate também está feito no livro A Luta de Classes na Rússia, publicado na Boitempo, com prefácio do Michel Louvi, que, embora eu discorde da abordagem do Michel Louvi sobre o Engels, eu também acho injusta, que inclusive é a mesma abordagem do Kevin B. Anderson, e um dia, em algum momento da minha vida, eu vou parar para escrever um livro em defesa de Engels, porque são muito injustos com Engels, e é um debate que eu faço a vida inteira no meu canal, então, assim, tem vários vídeos lá no meu canal que eu falo isso. No meu curso, Domênico Lossurdo e Francis Fanon, uma introdução ao marxismo anticolonial, e no outro curso, uma introdução ao marxismo revolucionário, parte 1, pensamento de Marx e Engels, eu faço esse debate, especialmente nesse curso de introdução ao pensamento de Marx e Engels. Ambos estão na plataforma Classe Esquerda. Eu também faço debate no prefácio dos dois livros, né, o que eu citei agora há pouco, Revolução Africana e o Raça, Classe e Revolução. E também tem um texto meu no blog da Boitempo, que é o lugar de Marx e Engels na modernidade, raça, colonialismo e eurocentrismo, alguma coisa assim, em que eu faço esse debate sobre antirracismo e anticolonialismo na obra de Marx e Engels. Acho que no geral é isso, mas também tem publicado recentemente um livro que foi organizado pelo professor Muniz Ferreira e outra pessoa que, me desculpe, eu não vou lembrar o nome agora do outro organizador do livro, enfim, gafo terrível, mas foi organizado por duas pessoas, que é Escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil Americana. Vale a pena muito ler, para ver que Marx e Engels não defendiam escravidão, coisa nenhuma. E só arrematando, veja, eu comecei fazendo autocrítica, né, dos marxistas que dão pouca atenção ao tema, que não publicam, não traduzem, não debatem e tal. Eu acho que tem uma falha nossa, né, que fez, inclusive, com que o antimarxismo fosse muito forte, seja muito forte hoje no movimento negro. Agora, veja, a gente não pode ter ilusão de classe, não, viu? Falar mal do marxismo é um elemento muito... O nome do canal é meu nome, porra. É João de Manuel. Tá com meu nome, o nome do canal. Enfim, a gente não pode ter ilusão de classe, não, viu? Falar mal do marxismo é espaço para ganhar patrocínio, para ganhar dinheiro, para aparecer em espaço do Banco Itaú, para aparecer na Rede Globo, para aparecer em campanha oficial do TSE, para receber prêmio do Emmanuel Macron na França, por aí vai. Vamos lá, né? Sim, vamos jogar limpo. Tem uma falha nossa, tem um erro nosso. Agora, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, a Fundação Itaú, a Fundação Lema, a Fundação Roberto Marinho, não vai patrocinar uma pesquisa marxista, né? Eu e Samuel, a gente se junta e vamos escrever uma pesquisa aqui sobre a importância da organização popular para a tomada do poder. A Fundação Lema não vai patrocinar isso, né? Assim, vamos, sabe? Eu, inclusive, teve... Ano passado eu estava desocupado, né, por pandemia, sem ter o que fazer. Aí a Fundação Itaú abriu uma bolsa, Lideranças Negras. Eles diziam que era plural, sem ideologia, qualquer pessoa podia se inscrever e tal, para você ganhar um incentivo financeiro de aperfeiçoamento pessoal e profissional, ganhar um prêmio de 25 mil reais. Aí eu me inscrevi, né? Porra, é sem ideologia, né? Livre, fui lá, me inscrevi, de sacanagem, para ver qual era. E aí, eu não fui chamado, né, para a fase de entrevistas, evidentemente, sabe? E eu, inclusive, na época eu escrevi sobre isso, eu usei isso como experiência antropológica para mostrar como as coisas funcionam. A nossa querida filósofa Djamila Ribeiro, já que eu citei ela, só dando um exemplo, veja, a Djamila Ribeiro, ela é patrocinada, fez comerciais para grandes empresas como a Avon, ela está fazendo campanha agora para o TSE, ela recebeu o prêmio do Emmanuel Macron, o que, inclusive, eu acho incoerente com o que ela fala, porque receber prêmio do Emmanuel Macron, enquanto, inclusive, ele estava bombardeando o Mali, é uma coisa muito engraçada, mas tudo bem, né? Parece que o anticolonialismo
às vezes ele é meio fraco no compromisso, mas veja, a Djamila não seria tão adorada pela grande mídia, não apareceria nos espaços, se ela defendesse socialismo, não. Então, assim, né, a gente tem que entender concretamente as coisas. Ser antimarxista, bater no marxismo, bater no socialismo e não bater no liberalismo é passaporte para dinheiro. É passaporte para dinheiro, é passaporte para influência. Um pensador que eu tenho muito respeito por ele, atenção, para ninguém depois falsear a minha fala. Tenho muito respeito por ele, leio tudo que ele escreve, já li todos os livros dele, menos a tese de doutorado dele, que é o Silvio Almeida. O Silvio Almeida, quanto mais ele é convidado para espaços grandes, mais ele deixa de falar do marxismo. E é uma escolha consciente dele, porque ele sabe que se ele mantesse o discurso marxista dele mais duro de 3, 4 anos atrás, ele não seria convidado. Né? Ele não seria convidado por Roda Viva se ele fosse lá abertamente para falar socialismo derrubado do capitalismo. Assim. Né? Então, veja, é uma escolha dele. Eu não faço essa escolha. Não faço essa escolha. Inclusive, eu acho que a conquista da gente é ser convidado para os espaços, mantendo o discurso. Que quem tem que fazer concessão não é a gente. Inclusive, eu fui até convidado recentemente para participar de um programa de televisão de grande circulação. Não pode falar ainda não. E aí, quando eu fui convidado, eu falei assim, não, tudo bem, eu posso participar. Agora eu quero um contrato que deixe claro minha total liberdade de falar o que eu quiser. Então, se eu quiser criticar a emissora de vocês no programa de vocês, eu posso ter esse direito. Se for assim, eu participo. Se não for assim, eu não participo, não. Agradeço o convite. Muito obrigado. Mas eu só participo com liberdade total para eu falar o que eu quiser, porque eu sou marxista 24 horas por dia. Então, não é porque eu vou para uma grande emissora de televisão falar num programa que eu vou deixar de ser marxista, não. Você acha que eu vou para lá alisar? Não. A mesma coisa. Aí a gente assinou o contrato com total liberdade editorial. Vamos ver como é que vai aparecer, vai ser engraçado. Então, eu acho que tem esse aspecto também. A gente também não pode ser inocente. O Carlos Mu, ele tem financiamento da Fundação Ford, da Ford Foundation. Pode pesquisar lá no site da Fundação Ford. Percebe? Então, tem essa relação aí também nesse debate. Bom, aí tem antes de fazer o próximo bloco com o Jones, vou fazer a pergunta para o Samuel, né? Foi colocado aqui o seguinte, Samuel. O capitalismo sobrevive há 500 anos. Como enfrentá-lo efetivamente, né? A pessoa não complementou, mas eu acredito que a partir do que você colocou, da tua efetiva experiência de enfrentamento cotidiano, né? E, assim, como enfrentá-lo efetivamente? Acho que a primeira coisa é escolher um partido político para organizar. A tomada de poder, o processo de derrubada do capitalismo passa por um instrumento político que são os partidos. Partidos que coloquem no centro da tática a revolução, a tomada do poder. Então, acho que é fundamental para a gente pensar a derrubada do capitalismo se está organizado. Tem que estar organizado, tem que estar colocando o marxismo que a gente tanto conversa em prática, né? A praxis, eu acho que é o maior desafio que a gente tem dessa linha que veio. Esses marxistas ficaram muito presos na bolha da universidade e às vezes falta sair para pôr o pé na lama, para pôr o pé na realidade, para fazer intervenção concreta, né, na realidade. A gente não está transformando a realidade, não tem muito sentido a gente ficar só teorizando. É importante demais a gente casar essa ação teórica com a ação prática e que isso seja uma mola propulsora. Mas eu acredito que o maior desafio é a centralidade das pautas certas, né? Precisamos dar nome aos bois de quem são esses capitalismos e avançar nesse processo de unidade da classe, de avanço de consciência, de avanço de organização. E o nosso povo tem uma coisa que ele se organiza com 2 motivos: quando ele tem a certeza que ele vai perder e quando ele tem a certeza que ele vai ganhar. É necessário a gente mostrar com mais nitidez que a gente está perdendo. E dentro do capitalismo a gente tem vamos perder mais. E que a gente só sai desse processo com muita organização, luta, com muita disciplina, sabendo que o processo não é rápido, que não tem receita
receita de bolo, não tem nenhuma receita. Se a gente tivesse a receita pronta, possivelmente a gente já tinha saído dele, mas que as experiências da classe são altas. Então, nós estamos acumulando, e mais cedo do que tarde, esse caldo entorna, esse pau cai da folha, né? E aí a gente faz isso. E que no meio desse caminho é organização, é o tripé, teoria, organização e luta, teoria, organização e luta, e vamos fazer a diferença. Beleza. Jones, tem mais 3 perguntas para você, para a gente encerrar, tá? Tem a pergunta aqui, da Clícia Verônica. Mas ela fala da questão da interseccionalidade, né? O destaque da interseccionalidade é o da visibilidade e as múltiplas dimensões que atingem o corpo, o ser, o sujeito, em especial as mulheres, né? E aí ela, para comentar. Aí tem a pergunta do professor Wagner Bijagó, que a partir de sua fala, podemos pensar sobre a categoria marxiana e marxismo como categorias intercambiáveis, pois, do contrário, encontraríamos uma dificuldade de recepcionar tais observações. Aí vem a outra pergunta, ainda sobre Djamila, né? Que você não pode negar que a autora Djamila Ribeiro, como representação do movimento negro. Muitas outras vieram antes dela. E a pergunta do professor Paulo Simões. Jones, tua fala sobre o marxismo e raça lembra um feminismo neocolonial de Françoise Verger. Ela chama a atenção para a estrutura racializada, estratificada, marcada pelo gênero da sociedade burguesa que dura séculos. Como você vê as possibilidades de interlocução entre feminismo e marxismo-leninismo? Vamos lá, começando pela mais fácil de novo. Veja, a Djamila, ela é representante, ela é intelectual, eu não tenho dúvida nenhuma, de um determinado campo do movimento negro. Não é o meu. Sim. Né? Ela defende uma perspectiva progressista, social-liberal, e é antimarxista. E aqui, veja, aqui atenção. A esquerda brasileira, ela tem um determinado vício. Não sei se é católico, não sei se é eleitoreiro, eu não sei qual é o problema aqui no Brasil, que é o seguinte, que é um medo do debate e da polêmica, né? Que é tratar toda a polêmica, todo o debate como se fosse briguinha besta, para de tretar, que treta é essa, e por aí vai. Ainda citando o exemplo do Gessé, quando eu escrevi o texto de crítica ao Gessé, eu escrevi o texto de crítica porque ele é um cara que vende milhares de livros e todo livro dele está batendo no marxismo. Se ele está batendo no marxismo e eu sou marxista, eu posso estudar os livros dele e escrever um texto de crítica de volta. Aí muita gente, não, que absurdo, no meio de um governo fascista, você escrevendo uma crítica para alguém progressista, mas veja, o fato da pessoa ser progressista não faz com que eu deixe de ter discordância com ela, não. Sabe assim, as pessoas no Brasil estão muito mal acostumadas com um debate comunista. Outro dia desse teve a mesma coisa, eu estava fazendo uma crítica à estratégia que o Freixo tá defendendo, né? Aí tem gente, não, mas que absurdo, um momento como esse, você criticando Marcelo Freixo. Meu amigo, se eu sou comunista e tem uma figura que está defendendo uma aliança com a burguesia, eu vou discordar da figura. E vou debater politicamente com ela em outro sentido. Tipo assim, sabe? Mesma coisa que a Djamila. A Djamila é antimarxista. Já deu várias declarações, já atacou o marxismo de arrudo, não é novidade nenhuma. A própria coleção Feminismos Plurais, que ela dirige, com exceção do livro do Silvio de Almeida, grande parte dos livros começam com citação do Carlos Moore atacando o marxismo de graça. Nossa Senhora. Até meio descolado. Aquele livro mesmo, da Carla Cotirene, o ataque que tem ali ao marxismo não tem nem muito... Como é que eu posso dizer? Não tem nem muito nexo com o que ela está escrevendo, pô. É um negócio meio assim, de graça, para cumprir o protocolo do negócio, assim. Tá escrevendo lá, pá, não sei o que, de repente, segundo o doutor Carlos Moore, o marxismo... Pá, ué, como foi que chegou assim, sabe? Assim, é esse o nível do negócio. Então, ela tem a sua produção teórica, ela tem o seu envolvimento político, que não é o meu.
e eu vou discordar. O fato de eu discordar dela não significa menosprezar a influência dela enquanto filósofa, não significa negar a relevância que ela tem no debate brasileiro. Ela tem, infinitamente mais do que eu, inclusive, dentre outras coisas, por causa também dos patrocínios que ela tem, sem negar a importância do seu trabalho teórico. Então, veja, política tem disputa, né? Política não é um clube de amigos, todo mundo é progressista. Não, eu discordo muito do Lula, discordo muito do Ciro Gomes, eu discordo muito do Dino, eu discordo muito do Freixo. Você discorda de todo mundo? Não. Mas se não for comunista, vai ter uma chance muito grande de eu ter várias discordâncias táticas e estratégicas. Né? Assim, é isso, é a política. A dialética entre alianças e enfrentamentos, alianças com o diferente para determinadas lutas específicas, mas sem negar a necessidade do debate estratégico se diferenciando. Acho que esse é um ponto importante. Se pá, eu esqueci duas perguntas. Tem a sobre marxismo e marxiano. Veja, eu não uso esses termos, assim, eu entendo o debate, eu acho até pertinente, mas eu tenho uma desconfiança com isso, porque, veja, durante os anos 90, surgiu uma tendência muito forte, que ainda é forte na academia, que é a ideia do volta a Marx. Não, durante o século XX, aqueles milhões e milhões de homens e mulheres que deram sua vida para construir o socialismo, eles deturparam o marxismo. Então, Che Guevara, Fidel, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Lenin, Stalin, Trotsky, todo mundo deturpou a obra de Marx. E o problema do movimento socialista comunista é que a gente não tem uma leitura rigorosa o suficiente do método de Marx. E aqui, veja, a leitura rigorosa do método ela é sempre necessária, sabe? É isso. É isso, mas veja. Então, é a ideia de que nada do que foi feito no século XX prestou e a gente precisa fazer um movimento de retorno a Marx. Isso é uma ideia para mim, que é a negação em ato do marxismo, que é a necessidade de praxis e do próprio aprendizado do marxismo a partir da história. E a ideia, para mim, é muito típica para ficar bem em salões acadêmicos, né? Porque, por exemplo, tem um certo charme ainda hoje você citar Marx, né? Mas se você citar Lenin, o mundo acaba. Se citar Fidel Castro, aí é que lascou mesmo. Então veja, eu não gosto dessa distinção entre marxismo e marxiano, embora eu ache pertinente do ponto de vista analítico, como, por exemplo, o Zé Paulo usa. Mas eu não uso. E, como é que eu posso dizer? Eu acho que é natural o marxismo ele ter diversas expressões, dado que a classe trabalhadora é una, mas diversa. Então, lembra, a classe trabalhadora brasileira ela é igual à boliviana, por exemplo, dado que ser classe trabalhadora, dado ser explorada, destituída dos meios de produção, oprimida e por aí vai, mas ela não é igual à classe trabalhadora boliviana, porque ela tem uma configuração histórica diferente, uma configuração racial diferente, uma experiência política diferente, por aí vai, e necessariamente o marxismo boliviano vai ser diferente do marxismo brasileiro, porque ele está fundamentado numa classe com uma história e com uma configuração diferente, e ele responde a problemas também diferentes. O problema indígena na Bolívia não é o mesmo que no Brasil, por exemplo. Então, não sei, eu acho que pensar o marxismo enquanto marxismos, ainda que dentro dessa diversidade de marxismos existe um elemento de unidade, me parece que é algo natural do próprio processo global de expansão do marxismo. Né? Assim, não tem porquê, não tem motivo o marxismo da China ser igual ao da França. Não tem porquê, não tem motivo o marxismo de Angola ser igual ao marxismo nos Estados Unidos. Ainda que, evidentemente, a gente busque aprender com toda a experiência histórica acumulada do movimento marxista comunista. Sobre a questão da interseccionalidade, veja, eu compreendo e concordo com o que você falou, mas eu não uso. A questão da interseccionalidade, para mim, não é um cavalo de batalha. Veja, existem batalhas que, para mim, são centrais. Essa não é. Agora, eu faço questão de pontuar por quê?
Se você abrir alguns textos e artigos sobre interseccionalidade, eles vão começar falando que reivindicam essa abordagem, dado que todas as outras abordagens seriam reducionistas, inclusive o marxismo. O método materialista histórico-dialético, ele pressupõe os elementos colocados pelo debate sobre interseccionalidade, e é anterior, né? Então, eu não reivindico, não é um elemento central, inclusive, eu nunca escrevi um texto sobre isso, sabe? Eu nunca fiz um vídeo específico sobre isso. Eu comentei nesse vídeo do meu canal, Raça ou Classe, Negro ou Pardo, Respostas Certas para Perguntas Erradas. Eu comentei isso no vídeo. Só que nunca gravei um material específico, nunca escrevi um material específico, porque eu não acho que é um tema central. Agora eu pontuei isso aqui no conjunto da fala. Não discordo do que você falou, mas eu continuo não usando, eu não vou usar interseccionalidade, porque pelo rigor do método marxista não é algo que é para mim necessário. Agora, a necessidade de colocar em primeiro plano os sujeitos concretos da classe trabalhadora brasileira, em particular as mulheres negras, estamos juntos. Só que, para mim, eu faço isso sem falar interseccionalidade. Eu falo isso tendo a compreensão real de quem é a classe trabalhadora no Brasil. Sem pensar a classe trabalhadora como uma extensão da classe trabalhadora europeia. Uma imagem, inclusive, repito, idealizada da classe trabalhadora europeia, porque não falta imigrante, né? Não falta processo de racialização, por exemplo, na França. E a última questão, eu acho que não existe marxismo-leninismo sem feminismo, basicamente. Tanto é assim, inclusive, que o Lenin, ele puxa uma reflexão que foi muito forte na última fase do Engels. Engels, quando ele escreve o Anti-Düring, foi por anos um dos livros mais famosos do movimento operário, naquele famoso capítulo do socialismo utópico ao socialismo científico, Engels repete a famosa frase de Charles Fourier: o nível de emancipação de uma sociedade é medida pelo grau de emancipação da mulher, no Anti-Düring. Depois, na origem da família, da propriedade privada e do Estado, Engels faz aquele que é um dos mais belos, uma das mais belas defesas da emancipação da mulher e de crítica ao patriarcado, né? E aí, eu sei que o livro está desatualizado em dados antropológicos, muita coisa foi superada, etc, 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 etc. Tudo isso que a gente sabe quando a gente cita a origem da família. Enfim, estamos sabendo, mas politicamente o livro continua foda. E aí tem toda uma abordagem, um debate de Engels sobre a necessidade do movimento operário colocar a emancipação feminina como elemento central do programa revolucionário, senão o programa não é revolucionário. Que atenção, viu? Na origem da família, da propriedade privada e do Estado, Engels fala de superação da propriedade privada, do patriarcado e do Estado. É uma trinca. Não tá ligado, não dá para separar um sem o outro, não. E a propriedade privada, quer dizer, do patriarcado / monogamia, tem isso ainda também, é um debate que, enfim, é outro para a gente fazer, que não tem a ver com esse debate da internet de amor livre, não, coisa diferente, enfim. O Lenin, nas teses de Abril e nas cartas de longe, que são os documentos fundamentais da tomada do poder em 1917, o Lenin repete a frase do Charles Fourier, citada por Engels, só que ele não referencia nem Charles Fourier, nem Engels, se não me falha a memória. Então, Lenin defende que é necessário criar um exército operário revolucionário e que é imperativo que as mulheres sejam totalmente integradas a esse exército, a essas milícias operárias, e que a mulher tenha um papel cada vez mais ativo na vida pública, porque o grau de emancipação de uma sociedade é medido pelo grau de emancipação da mulher. Está lá num texto que é praticamente, como é que eu posso dizer? É o espírito do que foi a Revolução de Outubro. As cartas de longe, as teses de Abril de Engels, de Lenin, desculpa. Então, desde o começo da constituição do marxismo-leninismo, o debate sobre a necessidade de emancipação da mulher e medir o grau de emancipação de uma sociedade pela emancipação da mulher está posto. Aí alguém pode dizer assim, mas várias vezes na história isso não foi levado em devida conta. Verdade. É por isso que a gente está reivindicando agora que seja levado. Sabe? Enquanto elemento histórico que está presente,
foi marginalizado muitas vezes na história, tanto é assim que, por exemplo, a liderança histórica das experiências socialistas é majoritariamente masculina. Mao Zedong, Ho Chi Minh, Kim Il-sung, Stalin, Lenin, Trotsky, enfim, é majoritariamente masculina, mas é um elemento central, constitutivo dessa tradição política que a gente tem que reivindicar e colocar em primeiro plano e dar visibilidade para ela. Então, gente, diante do nosso horário, a conversa assim está maravilhosa, a gente poderia prolongar. E aí eu queria pedir a vocês que fizessem as considerações, né? Queria pedir primeiro a Samuel que fizesse suas considerações finais e depois ao Jones para a gente dando encaminhamento. Para finalizar. Boa noite para todo mundo que acompanhou. Foi o dia de hoje de muito aprendizado. Eu, pelo menos, aprendi muita coisa aqui. Queria fazer um vídeo que estiver acompanhando para seguir as redes sociais do Comitê dos Povos de Alagoas. É lá que a gente coloca um pouco da nossa luta por direitos nas periferias, as campanhas de solidariedade, as farmácias vivas, horta popular, sala de ação, a gente está fazendo por aqui, e seguir as páginas do MTD, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadores por Direitos. Mas é isso, eu acho que vou reassistir depois e estar aqui com o Johnny, com todos, e que a gente não perca nunca esse horizonte de uma revolução, de uma outra sociedade, e que temos compreensão que tarefa não é picolé, que a gente escolhe o sabor, né? A tarefa está dada, a tarefa está na mesa, que a gente ampliar esse processo de organização, ampliar esse processo de estar junto com o nosso povo e colocando essa outra sociedade junto com o nosso povo, para que a gente consiga, mais rápido do que nunca, sermos milhões, sermos esse aí para as tarefas e para a janela histórica aparecer e a gente tomar esse poder e seguir nos nossos sonhos. Mas é isso aí, boa noite e valeu pelo debate. Antes da fala do Jones, rapidinho, gente, quando a gente encerrar, eu queria pedir a Samuel e Jones que não saíssem do estúdio, permanecessem, tá certo? Jones, pode ficar à vontade. Não, só quero agradecer, dizer que foi um debate muito bom. Quero pedir desculpas por ter falado demais. Quero pedir desculpas também por ter chegado um pouco atrasado. Eu tive um problema aqui na minha rua. Enfim, engraçado. E é isso, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom essa conversa. Qualquer dúvida, qualquer coisa que alguém tiver, alguma pergunta que não foi bem respondida, não foi feita, ou alguma referência que eu citei que perdeu, ou quiser me xingar também, dizer que eu só falei besteira e xingar e tal. Enfim, pode ir lá no Instagram que eu estou respondendo xingamento, dúvida, tudo aí. A gente procura responder 100% das pessoas. Então é isso, agradecer, dizer que espero que assim que a gente consiga derrubar esse governo e tirar o Brasil desse buraco e voltar à normalidade mínima de conseguir circular de verdade, tá aí em Alagoas para a gente fazer esses debates, esses diálogos, essas conversas ao vivo e depois do debate tomar uma cerveja, né? Porque uma das coisas mais irritantes de debate online é que não tem cerveja depois do debate, que faz o debate uma coisa muito triste no final, mas é isso. Obrigado a todas e todos. Gente, eu queria agradecer a Samuel e a Jones pelas reflexões maravilhosas, pelas inquietações principalmente, né? Eu acho que vou falar agora porque não vai mais ter tempo de responder. Eu acho que o marxismo não vai ter respostas para... fora Bolsonaro antes. Né? E eu penso que o que vem ocorrendo muito hoje é isso, é querer encontrar, sabe, Jones, na obra de Marx as coisas literalmente escritas, tá? E muitas vezes isso não vai acontecer. É preciso também analisar o que você falou, né? Marxismos, o tempo histórico, as questões que foram aqui postas. Então, agradecer mais uma vez ao nosso público, né? Professor Paulo Simões, que está com a gente, professora Rosa Bento, que estava, professor Wagner Bijagor. E aí eu vou falar um pouquinho agora, viu, gente?
Aos meus alunos da Unidade Palmeira, que eu sei que estão por aqui, ou que são de outros estados, a professora Betânia, que eu vi sim por aqui, né? Vários companheiros que estão aqui que eu não vou poder falar, professor Mike Nascimento, companheiro de lá de Palmeira dos Índios. Enfim, agradecer a todos mais uma vez e lembrando que amanhã tem sim Negras Conexões, tá certo? Não esqueçam. Eu tenho que colar, gente, porque é muita coisa, né? Amanhã tem Negras Conexões, né? Hoje a gente teve que, normalmente acontece às terças e quintas, mas a agenda do Jones só permitia hoje, então hoje e amanhã tem Negras Conexões, então uma boa noite a todos e todas e até amanhã, tá certo? Um abraço.